Olá, irmãos, que bom podermos nos reencontrar novamente, não é? Para a nossa 8ª aula de Escola Bíblica Online. Com isso, completamos aí 2 meses, então, em que estamos nesse bate-papo, aprendendo a Palavra de Deus, através da Escola Bíblica Online. Mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas a todos que haverão de assistir esta aula. Quero dizer também muito obrigado àqueles que têm assistido às aulas, compartilhado as aulas e feito as tarefas, né? Da última aula, a tarefa que está inclusive no slide para você aí, encontre nas Escrituras um exemplo de confissão sincera e mostre no grupo como esta confissão trouxe bênçãos a quem a praticou. E alguns irmãos fizeram a atividade, eu agradeço. Acho que poderíamos ter feito mais, não é? Outros irmãos talvez fizeram, mas não postaram, não tem problema. Nesta próxima aula, eu espero que você poste, porque isso ajuda outros irmãos a aprenderem. Alguém colocou Zaqueu, alguém colocou Davi, alguém colocou Ezequias, não é? Pedro, e alistou ali alguns frutos desta confissão, tá bom? Também espero no Senhor que estas aulas estejam edificando a sua vida, te ajudando a lutar contra aquilo que pode tirar você da presença de Deus. Lembrando que o tema central é o arrependimento. Nós estamos aí dentro de uma fase de subdivisões do arrependimento, porque é um assunto vasto, importante, talvez o assunto mais importante do cristianismo, não é? Uma vez que João Batista, o precursor de Jesus, começou o seu ministério pregando sobre o arrependimento, e quando Jesus vem, ele faz a mesma coisa, chamando as pessoas a uma mudança de comportamento, a uma fé genuína nele e uma mudança de vida. Por isso estamos aí gastando esse tempo precioso na presença de Deus e junto com os irmãos. Tá certo? Nós vamos orar neste momento, rogar a bênção de Deus para esta aula então. Senhor, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor tem nos concedido. Temos aprendido, temos crescido na graça e no conhecimento do Senhor, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, nos habilite, nos capacite, ó Deus, a fazermos o teu querer, a tua vontade, a honrarmos o teu nome. Abençoe esta aula, abençoe todos aqueles que haverão de assistir a esta aula, ó Deus, que realmente frutos espirituais possam ser vistos na vida daqueles que, internalizando este conteúdo e abençoados pelo teu Espírito, venham a crescer na tua presença. Obrigado por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gente, nós já vimos 3 componentes do arrependimento então, certo? A percepção do pecado, o arrependido sabe, toma conhecimento do seu pecado, e aquilo incomoda ele, ao ponto dele querer deixar o pecado e vir para Deus. Estou falando do verdadeiro arrependimento, certo? A tristeza pelo pecado, número 2, quando uma pessoa toma consciência de que pecou realmente contra Deus, uma tristeza de Deus inunda o seu coração. Isso não é para afastá-la mais ainda e levá-la embora para o país distante de Deus. Não, pelo contrário. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Ela atrai a pessoa para a presença de Deus. E o terceiro item que nós vimos na semana passada, na última aula, na aula 7, é a confissão de pecado. E nós vimos que a confissão de pecado é aquela que pavimenta o caminho da mudança de vida, da reconciliação, não é? Das bênçãos do Senhor, da prosperidade espiritual séria, bíblica. Então, a confissão de pecados, ela é uma grande bênção. Sem contar que a maior bênção é o próprio perdão que vem de Deus, né? Porque a condicional é esta: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Hoje veremos 2 itens, se Deus nos permitir. Eles são menores e eu quero ver se vejo 2 hoje e termino este assunto a semana que vem, com a graça do nosso bondoso Deus. Tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver
A vergonha pelo pecado, isso aí é meio delicado, né? Complicado. Vergonha pelo pecado. E o ódio pelo pecado. O ódio pelo pecado é bem curtinho, vai ser assim, só uma menção mesmo no finalzinho da nossa aula. Tá certo? Bem, nesse próximo slide, então, deixe-me lembrar você que ao final desta aula, você deverá, primeiro, compreender o que é esta vergonha por causa do pecado. Segundo, entender que o ódio pelo pecado deve ser algo assim que deve brotar no seu coração. E terceiro, desejar manter uma vida limpa, sem ter do que se envergonhar. Certo? Uma vida limpa, não tem do que se envergonhar. Né? Uma pessoa que anda com Deus não vai ter do que se envergonhar. Tá certo? Essas são as habilidades que você vai adquirir durante esta aula, se Deus assim nos permitir, para você ser uma pessoa melhor, né? Na presença de Deus e diante deste mundo também. Muito bem. 2 versos, ou parte de 2 versos, eu quero destacar hoje aqui. Primeiro é Ezequiel 43:10, que está aí no slide também, você pode acompanhar. E este primeiro é uma ordem. E a ordem é a seguinte: para que se envergonhe das suas iniquidades. Deus quer que o crente tenha vergonha do pecado que fez. E o segundo verso é Esdras 9:6, não é? Que é uma palavra de uma pessoa diante de Deus. E essa pessoa disse o seguinte: estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Olha só. Então, esse segundo verso, especialmente, é algo assim que, para mim, né, é algo assim muito, muito real, muito fácil da gente perceber na nossa realidade. Eu estou confuso. O pecado gera confusão, gente. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Eles ficaram confusos. Eles tentaram se esconder de Deus, primeiro debaixo de umas folhinhas, depois atrás das árvores. Não é? Veja que confusão. Como é que pode alguém tentar se esconder do Deus onisciente, onipresente, onipotente? Não é? É a confusão que o pecado gera na vida da pessoa. E envergonhado, quer dizer que há uma vergonha, algo assim que, uma timidez santa que vem sobre a pessoa quando ela enxerga, quando ela olha para o pecado que ela cometeu. Tá certo? Muito bem, esses são os 2 versos, então, que eu quero que você pense um pouquinho neles aí, enquanto nós pensamos nesta aula. Bom, vergonha, gente, o que é vergonha? É o sentimento desagradável por algo que se praticou. Né? É aquele sentimento que a pessoa tem quando ela vê algo que ela praticou que não devia ter praticado. E é desse tipo de vergonha que nós vamos falar então. Um bom exemplo para começar, então um ótimo exemplo, na verdade, para começar, é o exemplo do filho pródigo. Você se lembra que quando ele pega as coisas do seu pai, a sua parte da herança, ainda que não era nem o tempo, e ele vai e ele dissolutamente perde tudo, quando ele cai em si, então uma vergonha vem sobre o seu coração. E ele ficou tão envergonhado do que fez, que já não se julgava mais digno de ser chamado filho. Ele disse: eu vou dizer ao meu pai: pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, eu não sou mais digno. Eu não sou mais digno. Eu quero fazer um parênteses aqui para contar para você uma das experiências que às vezes eu tenho dentro dessa questão. Eu vou mencionar uma delas. São várias, já passei por isso várias vezes. Com novos convertidos, especialmente. Uma vez um jovem, não é? Bem novinho convertido, tinha uns 3 meses de convertido, e ele estava tão fervoroso na fé, caminhando com Deus, e animado, e alegre, e participando de todos os cultos, e lendo a Bíblia, e estava muito empolgado. Mas aí, depois de uma semana, da última vez que eu tinha visto ele me ligou e falou: pastor, posso ir conversar com o senhor um pouco? Eu disse: pode. Então ele veio. E a gente chegou, a gente bateu um papinho, eu falei: e aí, o que está acontecendo? Eu vi que ele estava meio cabisbaixo. Ele falou: pastor, eu não sei se eu sou crente. Eu falei: é verdade, rapaz? Ele disse: é verdade. Eu falei: mas por quê? E ele olhou para mim e falou assim: pastor,
eu às vezes faço ainda umas coisas tão feias. E, às vezes eu peco contra Deus. Pastor, como que eu posso pecar contra Deus? E às vezes eu ainda conto alguma mentira. Às vezes ainda eu olho para algum lugar que eu não deveria olhar. Aí essa semana ele contou lá uma coisa que ele fez, um pecado que ele tinha feito. Ele disse, pastor, eu tenho tanta vergonha disso que eu fiz. Como é que eu posso ser crente? Não é possível que eu sou crente. Pastor, olha só, que vergonha eu tenho até que está falando isso para o senhor. Não é uma vergonha. E sabe, irmãos, quando eu ouço essas coisas de alguém assim, e a pessoa começa a contar, eu tenho dois sentimentos, de verdade. O primeiro sentimento é um sentimento de tristeza pelo pecado que a pessoa fez. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, eu tenho um sentimento de muita alegria, muito gozo no meu coração. Por quê? Porque apesar da feiura do pecado, ali está a beleza do trabalhar de Deus. E eu normalmente digo para essa pessoa, rapaz, na verdade, isso é a prova de que você é crente. Como assim, pastor? É a prova de que você é crente. Sabe por quê? O incrédulo não tem vergonha do pecado. O incrédulo ele ama o pecado. Ele quando peca, ainda conta vantagem. Ó, eu fiz isso, fiz aquilo outro. É completamente o oposto. Mas quando a pessoa é crente, ela peca, ela tem essa tristeza, ela tem essa vergonha. E normalmente, depois que eu digo isso, é bem comum que a pessoa, às vezes, até chore, né? Porque parece que os olhos dela se abrem assim, né? Para essa verdade celestial. E é assim mesmo. Perceba que quando Pedro nega Jesus, e depois Jesus fita ele com os seus olhos, qual é a reação de Pedro? Diz a Bíblia que Pedro sai da presença de Jesus e chora, amargamente. Por que ele chora amargamente? Porque ele tem vergonha do que fez. Ele tem arrependimento do que fez. Ele tem tristeza pelo que fez. Meus irmãos, isso deve ser uma semente, uma semeadura que deve permear a vida do crente. O crente deve, na sua vida, ele vai conviver com essa realidade aí, porque realmente vai fazer parte. Então, vergonha é este acanhamento santo, é esse sentimento ruim que temos por ter ferido o coração de nosso Deus, com essa tristeza que lhe proporcionamos, como eu mencionei aí, o Pedro, né? Mas por que nós sentimos essa vergonha? Deixa eu dar 3 motivos aqui. Primeiro, porque o Espírito Santo, e é por isso que é maravilhosa essa questão. O Espírito Santo, quando nós pecamos, ele mostra a feiura do pecado. E aí, quando a gente enxerga a feiura do pecado e contra quem pecamos, pronto. Né? Então, sentimos vergonha. Como podemos fazer aquilo? Segundo, porque sabemos que os olhos do Senhor viram aquele ato pecaminoso. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar. Quem? Os maus e os bons. Perceba que Deus vê os bons, inclusive os pecados deles. Né? Terceiro, porque pecar contra Deus, ou o Deus tão santo, amoroso e fiel como nosso Deus é, gente, para o crente, quando ele cai em si, é um absurdo. Não é? Como? Eu já me perguntei isso muitas vezes, depois dos meus feiosos pecados. Como? Eu sendo salvo por Jesus, lavado pelo sangue de Cristo, conhecendo Deus como eu conheço, conhecendo a palavra como eu conheço, como eu posso pecar contra Ele? Então vem aquela vergonha, aquela tristeza, mas até isso, meus irmãos, é uma bênção de Deus, porque isso é o trabalhar de Deus na nossa vida. Bem-aventurados aqueles, né, cujo o entendimento e o coração podem sentir essa vergonha, podem sentir essa tristeza, porque é estes que são chamados a uma intimidade maior com o Senhor. Muito bem. Algumas considerações sobre o pecado que causa vergonha. Primeiro, todo pecado nos torna culpados e a culpa nos deixa envergonhados. Segundo, em todo pecado há muita ingratidão. Essa é a razão da vergonha. Né? Olha o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, e ainda assim sendo salvos, pecarmos.
Terceiro, isso é um pecado tão grave que até Deus se admira deles. Isaías 1:2, não é? Eu estou aqui com a minha Bíblia, meus irmãos, e no capítulo 1, versículo de número 2, olhe só que verso. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, ó terra, porque fala o Senhor. Criei vocês, israelitas, e os engrandeci, mas vocês pecaram contra mim. Irmãos, se nós ouvirmos e colocarmos o ouvido assim bem pertinho da Bíblia, quase que dá para sentir, quase que dá para perceber o batimento do coração de Deus de triste. Não é? Nesse momento, por ver aquele pecado do seu povo contra ele. Contra ele. Então isso é um pecado tão grave que até Deus se admira dele. Como é que vocês podem fazer uma coisa dessas? Não é? Quarto, o pecado mostra o que somos e isto nos envergonha. Porque o pecado, de certa forma, ele tira aquela veste de santidade que às vezes a gente quer mostrar, quando na realidade, lá no nosso íntimo, não estamos sendo. Deveríamos ser, o tempo todo, mas nem sempre somos. Nossos pecados, quinto, expuseram Cristo à vergonha. Meus irmãos, a cruz foi vergonhosa. A cruz foi uma exposição vergonhosa. Morrer crucificado era ser considerado escória, lixo, algo desprezível. E Jesus foi considerado escória. Jesus foi considerado maldito por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Então, os nossos pecados expuseram Cristo àquela vergonha da cruz. Sexto, nossos pecados nos envergonham porque são piores que os dos incrédulos. Como assim, pastor? É que nós pecamos, meus irmãos, contra a maior luz, contra o maior conhecimento. O incrédulo não tem luz. O incrédulo está em trevas. O incrédulo está na ignorância. Mas você conhece Deus, a palavra de Deus. Eu conheço o Senhor, eu tenho conhecimento. Eu sei que isso, aquilo outro é pecado e é contra Deus. E ainda assim faço. Lembra dos pecados de Israel? Sétimo, nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Os demônios nunca pisaram no sangue de Cristo. Cristo não morreu por eles. Olha só. Você entende por que esta vergonha vem sobre os crentes quando pecam? E se não vem das duas, uma. Primeiro, ou a pessoa não é crente mesmo, ou se ela é crente, está com a sua consciência tão cauterizada por causa do pecado que as suas emoções estão confusas. E ela já está reagindo pouco à voz do Espírito e à água derramada pela palavra. É preciso considerar. E, então, a última parte, que é o ódio pelo pecado, que a vergonha está ligada a isso. Quando a pessoa sente aquela vergonha de verdade, ela vai odiar aquele pecado, né? E há dois tipos de ódio pelo pecado. Primeiro, o ódio pela iniquidade, pelo pecado em si. Ezequiel 36, 31, eu faço questão de ler também. Ezequiel 36 e verso de número 31 diz assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Olha só, vocês vão ter nojo de vocês mesmos. Se uma pessoa detesta aquilo que faz o seu estômago doer, deve, com muito mais intensidade, odiar aquilo que deixa enferma a sua alma, a sua consciência. E segundo, o ódio pela amizade ou inimizade, não é? De 1 João 2,15. Lá diz assim: não ameis o mundo, o sistema pecaminoso. Então, quando a pessoa tem essa vergonha que vem de Deus, ela vai abominar, ela vai sentir ódio por causa daquilo. Meus irmãos, não há maior sinal de arrependimento verdadeiro do que uma antipatia santa para com o pecado. Santa para com o pecado. O arrependimento correto começa no amor a Deus e termina no ódio para com o pecado. Finalizando, hoje aprendemos então sobre a vergonha e o ódio para com o pecado.
Ficou claro para você? Eu espero que você não somente tenha isso claramente no seu coração, mas que também você pratique isso claramente na sua vida, tá bom? Para concluir, deixe-me dizer 3 coisas. Primeiro, seja sincero com você mesmo. Olha, o pecado acha. Portanto, é melhor a gente honestamente ir diante de Deus e abrir a nossa boca e derramar diante do altar e confessar do que ser achado. Aí a vergonha vai ser pior, não é? Será que nós ainda amamos alguns pecados, irmãos, ao ponto de carregá-los numa coleira? Como nossos bichinhos de estimação? Irmão, se isso é realidade na sua vida, arrependa-se, confesse o seu pecado, tenha vergonha do que você está fazendo. Volte-se para o Senhor, que é misericordioso. Segundo, seja obediente às Escrituras. Fuja daquilo que é pecaminoso. Fuja do pecado. Fuja da tentação. E terceiro, seja fiel ao Senhor. Reprove o que Deus reprova. Odeie o que Deus odeia. O pecado, ele desgraça. A humanidade só é o que é por uma razão. O pecado. Eu quero dizer para você no final desta aula, para que você fique atento, que eu vou postar um questionário durante a semana com respeito a essas últimas aulas que fizemos aí sobre esses itens do pecado, tá bom? Vou postar um questionáriozinho lá de umas 6 a 10 perguntinhas de VOF, bem fácil, mas você precisa ter assistido as aulas para você conseguir responder lá, tá certo? E aí, nós nos vemos na aula número 9, se Deus permitir, a semana que vem. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe ricamente. E eu espero, meu irmão, que você cresça a cada dia em santidade para ser um homem de Deus e ser uma bênção dentro da sua casa. Que Ele te abençoe. Fique na paz.